Essa exposição ela reúne fotografias documentais de conflitos políticos que ocorreram no Brasil entre 1889, quando teve a proclamação da República, até o golpe civil-militar de 1964. Olá, boa noite. Eu sou Adriana Couto. Bem-vindos ao Metrópolis. Uma das óperas mais populares do mundo está em curta temporada no Teatro Municipal de São Paulo. La Traviata, de Giuseppe Verdi, é baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, escrito em 1848. A história de amor entre uma cortesã e um nobre é protagonizada por Nadine Kutcher e Fernando Portari. Jorge Tacla dirige esse clássico do repertório lírico. La Traviata, de Giuseppe Verdi, é a ópera mais popular de todos os tempos. Acontece que é uma história de amor que fala muito também de liberdade feminina, de liberdade sexual, de empoderamento feminino. Então, isso é uma coisa extremamente contundente hoje em dia. O preconceito do universo masculino contra a mulher livre, o preconceito da família contra um casamento de diferentes classes, de diferentes raças. Na realidade, é antigo, mas é extremamente atual, é extremamente contundente. Então, isso continua mexendo com as pessoas. Na obra original, La Traviata, tem um balé que é indicado pela obra, que se passa na casa de Flora, e aí que é uma cortesã de Paris que dá um baile espanhol. E tem um balé espanhol que tem as ciganas, que tem os toreadores, e eu convidei o balé do Cisne Negro, com coreografia da Dani Bittencourt, para fazer este balé no espetáculo. A gente tem o canto lírico, a gente tem o coral, a gente tem a orquestra, o maestro e tem a dança. Quer dizer, são várias artes unidas em prol de um único espetáculo, que é a ópera. A música ficou muito famosa em si. Os ares, os coros, são muito populares no sentido de que entraram em todas as camadas culturais e sociais. Então, é uma obra clássica. O que também é muito ousado hoje em dia é você fazer uma versão clássica sem parecer antigo, sem que pareça uma peça de museu, sem que seja empoeirado. E Traviata é a melhor forma de você se introduzir à ópera, porque é uma das coisas mais bonitas, mais emocionantes, do começo ao fim ela prende e ela emociona. Que tal outro programa musical e de graça? Até o final do mês, de terça a sexta, sempre às 6h30 da tarde, tem shows no Mirante 9 de Julho, ali pertinho da Avenida Paulista. Você está vendo aí a banda Coronel Pacheco, que está toda quinta-feira por lá. As terças são dos gaúchos do Mescalines Duo. Nas quartas é a vez do Quero Ser Una Chica Almodóvar. Belo nome, né? E toda sexta, até o dia 25, tem o paulistano Gabriel Oliveira. Quer saber mais? O site é mirante.arte.br. Uma coisa em você me adominga a alma. Revolução Federalista, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado. A história do Brasil não é tão pacífica quanto parece ou tentaram nos mostrar. As imagens desses conflitos de 1889 até chegarmos ao golpe de 64 estão reunidas numa exposição no Instituto Moreira Salles. É uma oportunidade de rever vários
eventos políticos, conflitos importantes e violentos que houveram no Brasil ao longo do século XX e que confronta, né, que põe em questão aquela imagem do Brasil como um país pacífico, de um povo cordial. Isso é um dos focos da exposição. O outro foco é, ao reunir registros documentais que ocorreram um período de 75 anos, a gente consegue também ter um panorama do desenvolvimento da fotografia documental no país durante esse período e como mudou a forma de fazer, de circular, de divulgar, a linguagem da fotografia nesse período. Então, assim, a gente tem aqui a fotografia em suportes muito diferentes. A gente começa a exposição com essa foto da Revolução Federalista, que foi um conflito muito violento que teve no Rio Grande do Sul, durou 1 ano e meio, mais ou menos, no fim do século XIX, logo que foi proclamada a República. Essa foto é uma foto posada, né? Nesse momento os equipamentos não permitiam uma foto de instantâneo, né? De foto de ação, é uma foto posada, mas mostra um dos grupos prestes a degolar um prisioneiro inimigo. A gente tem uma série de cartões postais originais da época e algumas ampliações na parede que são feitas a partir dos postais originais, para as pessoas poderem ver melhor e entender melhor a fotografia. Quando teve a Revolução de 24, em que durante quase um mês a cidade de São Paulo foi bombardeada, foi um bombardeio aéreo pelas tropas, pelo exército do Arthur Bernardes, né, que estava se defendendo, porque na verdade um núcleo do exército se revoltou contra o presidente e tinha a intenção de destituí-lo. Ele reagiu e durante um mês ele bombardeou São Paulo para expulsar os rebeldes que tinham tomado conta de São Paulo. A maior parte dos registros fotográficos são feitos por estúdios locais que fotografaram os danos à população, posando do lado das casas destruídas. E essas imagens, editadas em grande quantidade, eram vendidas como cartões postais. Ao mostrar imagens em que foi necessária a intervenção do Exército, ou o Exército esteve envolvido de alguma maneira, ajuda muito a gente a entender o que significa essa volta do Exército no debate político atual. Um dos homens que revolucionou o jornalismo no último século morreu hoje nos Estados Unidos. Tom Wolfe era um dos principais nomes do chamado novo jornalismo ou jornalismo literário, ao lado de Gay Talese, Norman Mailer e Truman Capote. Em reportagens autorais, usavam recursos que aproximavam o trabalho da literatura. E, no fim, os textos dos jornais ganhavam edições em livros. Entre os maiores sucessos de Tom Wolfe estão Os Eleitos, de 1979, e A Fogueira das Vaidades, de 87. Duas histórias que viraram filmes de sucesso. Uma boa introdução à obra dele é o livro Radical Chic e o Novo Jornalismo, com edição brasileira da Companhia das Letras. E o cinema brasileiro também perdeu uma referência: Roberto Farias. Carioca de Nova Friburgo, Roberto Farias começou no cinema na década de 50, na Atlântida. O primeiro filme como diretor foi Rico Ri à Toa, de 1957. Escuta, garçom, quanto é isso tudo aí? 97 mil cruzeiros. Oba, de bom tamanho, olha aí.
O reconhecimento veio com o clássico O Assalto ao Trem Pagador, considerado um dos filmes mais importantes da cinematografia nacional. Japeri, trem pagador partiu às 8h25. Mais adiante, ainda na década de 60, Roberto Farias se tornou um dos cineastas mais populares do país ao dirigir a trilogia de filmes do rei Roberto Carlos. Alguém me traga um violão e uma canção, eu comecei a mostrar. Os filmes do Roberto Carlos que eu fiz são inesquecíveis, porque eu que fiz, junto com o Roberto, escolhemos as músicas, pusemos as músicas nos filmes e vimos o público bater palma, cantar junto, etc. Elas são inesquecíveis para mim. Eu sou terrível, vou lhe dizer, e ponho mesmo pra derreter. 1982, retratou a ditadura em Pra Frente Brasil, estrelado pelo irmão Reginaldo Farias. Roberto Farias foi o primeiro cineasta a dirigir a Embrafilme. Foi presidente do Conselho Nacional de Cinema, do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e ainda fez diversos trabalhos na TV. Mas é parecidíssimo com o meu vestido de noiva. Não é parecidíssimo, é o teu próprio vestido de casamento. Seu último filme foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Muito pior é enterrar cachorro em latim. O quê? Eu não tô tremendo, não é meu corpo, mas a cabeça tá trabalhando. E mais um adeus ao cinema. Quem não se lembra dessa cena? Superman salvando Lois Lane da morte certa em um acidente de helicóptero. O papel da intrépida repórter em Superman, um filme de 1978, marcou a carreira de Margot Kidder. A canadense reprisou a personagem em mais 3 filmes. Na carreira foram mais de 70 longas. Ela morreu domingo, aos 69 anos. Look up there. What the hell is that? Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? E agora a dança. A bailarina Maria Parrés está no Brasil. Eu tenho aqui uma linda apresentação dela por José Saramago, o Nobel de Literatura. Ele diz: a diferença entre ela e os meros mortais que pisam esta terra é que o solo, quando tocado pelos pés de Maria Parrés, adquire um misterioso poder de levitação. Ela baila e bailando move tudo o que a rodeia. Nem o ar, nem a terra permanecem iguais após a dança dela. E você pode vê-la levitar no espetáculo Óyeme con los ojos. Depois de 2 apresentações no Municipal do Rio de Janeiro, ela dança hoje e repete a dose amanhã no Teatro Alfa, em São Paulo. A gente termina o Metrópolis com o Flamenco de Maria Parrés. Um beijo para vocês e até mais. Sigo